bem com vocês? Então hoje atendendo aos pedidos aí, Rô, faz uma bolsa mais fácil, uma bolsa rápida, uma bolsa econômica. Atendendo aos pedidos, fizemos aqui a bolsa Elis. Gente, olha que gracinha. Essa bolsa aqui usou 180 gramas de fio de poliéster. Então, olha, gente, fica muito legal. A bolsinha tem de 12 por 22 de tamanho, tá? O tasselzinho, se vocês quiserem, depois eu me ensino a fazer esse tassel que tem essa cabecinha aqui um pouquinho diferente do padrão. Eu usei para esse modelo aqui essa alça, tá? Que essa pedraria, a gente valoriza muito a peça, dá uma olhada. É outra coisa, forro, ó. A peça eu forrei, bonitinha, porque tudo isso valoriza o trabalho de vocês. Então, em termos de custo de material, Rô, eu não quero pôr alça, eu quero usar ela de outro jeito. Legal. Aí eu fiz outra aqui pra vocês, ó, só que com fio náutico de 4 milímetros. Aqui eu usei o poliéster de 4,5, tá? E nessa daqui eu usei o náutico de 4 milímetros. Elas ficaram com o mesmo tamanho, tá? 12 por 22. E nessa daqui eu transformei numa clutch. Então o mesmo modelinho, gente, vocês podem fazer a bolsinha de mão, transformar numa clutchzinha. Se quiser fazer maior a base e crescer e virar uma bolsa grande, dá para fazer também. É uma peça super versátil, rapidinha para fazer, ó. Um ponto que tem um trabalhado muito legal que valoriza, mas é só ponto baixo. Vocês vão olhar na videoaula, é ponto baixo centrado e ponto baixo normal pegando por trás. Nada de diferente. O que eu coloquei aqui, ó? Um acessóriozinho, que é tipo um chaveirinho aqui, ó, um penduricalho para bolsa, que também valoriza bastante o trabalho de vocês. Forrinho também, ó. Forrinho de tricoline que eu uso, bem fácil para colocar um botão imantado legal na cor dos acessórios. Tudo isso valoriza a peça. Então, vamos lá para a videoaula de hoje? Então, gente, para a gente fazer essa peça, eu vou usar um fio de poliéster 4,5 milímetros, eu usei na cor Tiffany, linda essa cor e o fio de poliéster é uma delícia para trabalhar, tá? Uma tesourinha, um marcador, um isqueiro, uma agulha de costura só para os arremates e eu usei uma agulha 5,5 que é para dar um pouco mais de elasticidade na peça, mas aí usem agulha compatível com vocês. A quantidade de fio que eu usei pro tamanho que eu fiz, a minha peça, ela ficou com 22 por 12, sem contar a parte do fundo, tá? Então, pro tamanho que eu fiz, eu usei 180 gramas de poliéster, ou seja, 1 quilo de poliéster rende várias bolsinhas dessas aí pra vocês. É uma peça rápida pra fazer e super econômica, tá? Então, essa é a nossa lista de materiais pra peça de hoje. E a outra opção é a alça. Então, deixa eu tirar essas coisas daqui pra mostrar pra vocês. Eu vou utilizar essa alça aqui, ó, com pedraria, com o mosquetão aqui na ponta argola, na verdade, o mosquetão, que é essa argola aqui, ó, que você já coloca direto na bolsa, não precisa fazer nenhuma costura na bolsa, é só encaixar. Quem não quiser, pode usar alcinha de clutch, pode deixar ela sem nada, colocar um tassel, de repente, aí vai da criatividade de vocês. Mas eu usei essa alça aqui de pedra, que depois na divulgação da aula eu vou estar deixando aí o nome do fornecedor para vocês. Muito bonita a alça e assim, como ela é uma peça rápida e que gasta pouco material, de repente investindo num acessório melhor, valoriza mais na hora de vocês venderem. Então pensem nisso, porque fica uma peça bem legal utilizando alças assim, ó, diferenciadas, tá? Esses então são os materiais para essa nossa aula de hoje. Então, gente, para a gente começar a nossa peça, deixem uma distância aqui, tá? De uns 10 centímetros, porque o poliéster acaba de alguma forma aqui desmanchando às vezes, né? Até dar uma queimadinha na ponta se vocês quiserem. Façam a laçadinha inicial, que quem não sabe fazer, tem vídeo meu ensinando a fazer essa laçadinha e tem também dica no Instagram, tá? Ensinando vocês a fazer a laçada. A gente vai trabalhar um cordão de 23 correntinhas, mas assim, ó, gente, sem apertar demais as correntinhas, ó. Eu vou colocando aqui, 3, 4, olha lá. Eu só coloco a linha e puxo. Coloco a linha e puxo, ó. As correntinhas vão ficando uniformes e sem ficar repuxada, sem ficar torta, tá? Então, sempre vai dando uma esticadinha.
Façam aí as 23 correntinhas de vocês que eu já retorno. Então, aqui, gente, feitas as 23 correntinhas, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar aqui, ó, pulando essa que tá na agulha, eu nunca vou contar, pulo essa de onde tá saindo a laçada da agulha, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, ó, em cada correntinha, um ponto baixo, ó. Um ponto baixo em cada uma, até que eu chegue lá no final. Se eu tinha 23 correntinhas, quando eu chegar no final, eu vou ter 22 pontos baixos, porque eu diminuí um lá no começo. Então, façam aí até que vocês tenham 22 pontos baixos, ó lá, sem repuxar, tá, gente, ó? Deixando o trabalho bem assim, ó, uniformezinho. Façam até o final, que quando chegar na curvinha, eu retorno com vocês. E aí, feitas as 22 correntinhas, nesse último ponto onde eu fiz o pontinho número 22, eu vou colocar mais um ponto baixo. 22 correntinhas não, né, gente? 22 pontos baixos. 1, 2 e vou pôr mais um. Então, dentro aqui, ó, desse espaço, eu vou ficar com 3 correntinhas. 3 correntinhas não, aí eu cismei com a correntinha, gente. 6 pontos baixos, tá? Sendo que este primeiro é o último dos 22 e este último é o primeiro dos 22 do lado de volta. Então, agora eu vou fazer pra cá mais 21 pontos baixos e já vou escondendo essa linha aqui, ó, do começo por baixo, tá? Ó. 21 pontos baixos, por quê? Porque o primeiro eu já fiz aqui na curvinha, vou ter 22 dos dois lados. Então, sigam aí preenchendo o outro lado só com pontos baixos, ó, desse jeitinho aqui, que eu já retorno com vocês para ensinar como é que faz a outra curva. Então, aqui, gente, ó, cheguei na outra ponta. Se eu contar, ó, vamos abrir aqui. 1, 2, 3. Se eu contar a partir desse primeiro aqui, que tá dentro do cantinho da peça até aqui, nesse último que eu fiz, eu vou ter 22 pontos. E aí, aqui dentro, lembra que aqui eu coloquei 2 pontos? Agora, aqui eu já tinha feito o primeiro, então aqui dentro eu coloco só mais um. Ó. Mais um pontinho baixo, eu já tenho uma curvinha com 3. Agora, contínuo, a gente vai fazer mais uma carreira só para fazer o fundo da bolsa. Então, a gente vai vir aqui em cima deste ponto da carreira anterior, ó, que era o primeiro que vinha para cá. Eu vou fazer um ponto baixo e vou colocar um marcadorzinho para eu saber que esse é o primeiro ponto da segunda carreira. E aí, eu vou fazer no mesmo lugar mais um. Então, ficam 2 aqui, certo? E agora, eu vou dar a sequência normal em pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, até, ó, só ponto baixo, gente. Até que a gente chegue aqui nesses 3 pontinhos do outro lado. Então, eu vou fazer até um antes da curvinha aqui, ó, desses 3 pontos da curva. Até um antes eu já retorno com vocês. Até aqui, vocês só vão fazer ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior, ó, só isso, tá? Façam aí que eu já retorno com vocês. Então, aqui, ó, gente, depois da curva, fiz aqui, tem 20 pontos baixos, e aí cheguei na outra curva. Como que a gente vai fazer? Em cada um desses 3 pontos da curva, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu coloco aqui dentro, faço um, depois coloco aqui dentro de novo, no mesmo lugar, ó, faço 2. Venho nesse ponto do meio aqui, ó, mesma coisa, 1 e 2. E no último, a mesma coisa, 1 e 2. E aí, ó, tenho aqui uma curvinha feitinha, dobrando os meus pontos. Agora, é a parte reta de novo do trabalho, onde a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base.
por 20 vezes. São 20 pontos que a gente vai ter aqui, igual do outro lado. Os dois lados têm que ser iguaizinhos, tá? Então, sigam aí em pontos baixos até chegar aqui, ó. 2 pontinhos antes de onde eu coloquei o marcador, né? Que é onde começa a curvinha, que vai dar os 20 pontos de vocês. Façam aí que eu já retorno. E aí, chegando aqui na outra curva, lembra que a hora que a gente foi, a gente já fez os 2 pontos altos, os 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar aqui, 2 pontos baixos. Então, agora, se aqui eu fiz pontos baixos 3 vezes aqui, ó, dobrando os pontos baixos, aqui eu também tenho que ter, só que aqui eu só vou fazer 2 porque eu já fiz 2 no começo. Então, aqui eu vou fazer no primeiro ponto 1 e 2, e no pontinho do meio, 1 e 2. Terminada a carreira, a gente vai começar a subir a bolsa da gente. Então, agora aqui eu tenho um marcador, né? Que eu tinha deixado, que eu sei que aqui eu mudo de carreira. Vou continuar deixando o marcador aí, só que nesta carreira eu não tenho aumento e eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, só que pegando aqui, ó, pela argolinha só de cima do ponto, ó, ponto baixo. Venho aqui e coloco o marcador. Sempre deixo o marcador para saber onde eu tô mudando de carreira, tá? 1, 2, 3... E assim vocês vão fazendo, ó, ela vai virando pra cá, mas depois é só desvirar, tá? Pro lado certo, ó, da peça. Mas por enquanto, tem hora que a gente vai fazendo, ela vai emborcando pro lado contrário, mas não tem problema. Ó, e sigam aí um ponto baixo pra cada ponto de base até chegar no marcador de novo. Não tem aumento, tá? É só ponto baixo, ó. Ponto baixo. Sigam aí, que quando eu estiver chegando aqui perto do marcador, eu retorno com vocês. E aqui, gente, ó, chegando no marcador novamente, ó, um antes do marcador eu ainda tenho um pontinho baixo, eu faço ele aqui bonitinho. Cheguei no marcador. Agora, a gente já vai começar o ponto fantasia da nossa bolsa. Essa primeira carreira foi só ponto baixo, né? Um ponto baixo simples, mas agora a gente vai começar a mudar um pouquinho. Então, tiro o meu marcador. E esse primeiro ponto eu ainda vou fazer pegando por trás aqui, ó, na correntinha, tá? Nessa correntinha de cima. E marco que aqui é meu primeiro ponto. Marquei. O segundo ponto, gente, a gente não vai fazer aqui na correntinha. A gente vai fazer ele um ponto baixo centrado. Então, eu vou, ó, deixa eu abrir bem aqui. Vocês vão em cima deste ponto aqui. Vão colocar a agulha no meio do ponto para ele sair aqui atrás, ó. Estão vendo que aqui atrás o ponto tem umas perninhas? A agulha vai sair aqui no meio, ó. Então, vocês vão vir e vão puxar aqui. E aí, vocês vão fechar o ponto baixo. Tá? O próximo ponto é de novo pegando só na argolinha de trás. O próximo, centrado novamente, ó, coloco a agulha bem no meio do Vzinho do ponto aqui na frente e olho se ela sai lá atrás, ó, no meio da laçada, tá? Repara que aqui atrás a gente tem, ó, um carocinho e uma aberturinha aqui, ó. A agulha vai sair exatamente sempre no meio dessas aberturinhas na parte de trás. Então, aqui, centrado de novo, venho aqui e faço centrado. Próximo, novamente pegando por trás. Próximo, centrado. Sem aumento, sem nada, é só isso, gente. Uma pegando por trás e uma fazendo centrado. Cuidado para não fazer o mesmo ponto igual aqui, ó. Fiz por trás. Se confundir, pegar nesse ponto aqui centrado. Não é nesse, é no próximo sempre. Aí o próximo é centrado, ó. Venho aqui, centrado. Por trás, centrado. É só prestar bastante atenção para não pegar o ponto baixo aqui do meio cheio, ao invés de pegar só pela argolinha de trás. E para não pular ponto. É um de cada um, ó. Um de cada jeito.
por trás e aqui pela frente, ó. Sempre centrando o pontinho. Essa primeira carreira não aparece muito ainda o desenho, depois da segunda, da terceira carreira começa a aparecer melhor, tá? Então, façam aí, ó, a carreira toda, que quando estiver chegando perto do marcador, eu retorno com vocês pra gente mudar de carreira novamente. E chegando aqui no final, gente, reparem uma coisa, os pontos, eles têm que casar bem, tá? Então, se eu comecei com um ponto baixo pegando pela argolinha de trás, aqui pra terminar, eu termino com um centrado, porque é um sim e um não, né? Então, se o de vocês não estiver terminando certo aqui, ó, já volta e confere se vocês realmente fizeram um por trás e um centrado. Porque a partir da segunda carreira agora vai ficar mais fácil, né? Porque a primeira você tinha que ir olhando. Agora vocês vão fazer só ponto sobre ponto. E ponto sobre ponto fica muito mais fácil do que a gente ficar olhando para ver se tá fazendo certo ou não. Vamos começar a segunda carreira para vocês verem, ó. Cheguei no marcador, tiro o meu marcador. O ponto do marcador, ele era pegando pela argolinha de trás. Então, eu vou repetir o processo e colocar o marcador novamente. O próximo ponto, olha lá, centrado. Venho bem no meio dele, olho se lá atrás ele tá saindo no lugar certo. Bem no meio do ponto, centrado. O próximo, ó, por trás. O próximo já fica bem aparente, ó, gente. Centrado. Por trás. E aqui, centrado. E assim, a carreira toda vocês vão seguir da mesma forma, tá? Fazendo um ponto baixo pegando pela argolinha de trás e um ponto baixo centrado. Um pela argolinha de trás e um centrado. Então, nessa carreira, a gente já começa a ver um pouquinho aqui, ó, a variaçãozinha do nosso ponto. Fica um ponto bem bonito, bem legal, viu? Bem legal, bem diferente. E agora, deem continuidade. Façam aí até chegar no marcador, tá? Eu vou fazer o meu aqui também e eu já retorno depois para mostrar para vocês com quantas carreiras é a minha sugestão pro tamanho de bolsa que a gente tá fazendo. Depois, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer maior, lembrando que o número de correntinhas tem que ser ímpar, para que vocês tenham depois pontos baixos pares e possam fazer esse pontinho sempre com parzinho. Vocês viram que ele tem que casar 1 e 1. Se tiver número ímpar aqui, já não dá certo, tá? Então, sempre, quero aumentar, Rô, quero fazer uma bolsa bem grandona. Legal, faz a bolsa grande. Põe correntinhas ímpares e começa com as ímpares para virar pontos baixos pares, certo? Então, agora, façam aí as carreiras de vocês. Chegando no marcador, novamente subam a carreira como eu fiz. Na dúvida, voltem o vídeo, que é tudo igual, não vai mudar nada. Até chegar lá em cima na bolsa, que aí começa a mudar. Façam aí que eu vou terminar a minha e já volto falando para vocês a minha sugestão de pontos. Então aqui, gente, olha, vamos contar aqui junto a minha sugestão de carreira para vocês. A minha tá com 12 centímetros por 22. Ela é, na verdade, uma bolsinha de mão, né? Uma clutch, ó. Ela tem o fundo aqui que vai ficar assim. Então, contando essa parte aqui, sem contar o fundo, tá? A gente tem 12 centímetros. A minha sugestão, ó, eu fiz fora aquela primeira carreirinha de ponto baixo, tá? Que a gente fez depois aqui do fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Então, essa é a minha sugestão para peça. Depois vocês podem forrar, colocar um botãozinho imantado, ela vai ficar muito legal, muito bonitinha. Pra gente terminar agora, para finalizar, gente, olha que peça fácil e muito legal. A gente chegou aqui no marcador, né? Ó, terminamos a última carreira, chegamos no marcador. O que que a gente vai fazer agora? Tira o marcador, a gente vai enfiar a agulha, ó, daqui para trás e puxar e fazer ponto baixíssimo, ó. Venho daqui e puxo para trás. Ponto baixíssimo. Coloco o marcador no primeiro ponto baixíssimo.
E agora, em cada buraquinho, ó, os buraquinhos estão aqui, ó, embaixo dos pontos. Em cada buraquinho, vocês vão colocar um ponto baixíssimo, ó. Só virar aqui, ó, vira e faz. Enfia a agulha, tira e tira. Só ir fazendo isso na borda toda, que vai dando esse acabamento aqui na borda da bolsa de vocês, ó. Desse jeito. Façam aí, então, até o marcador, que eu já vou retornar com vocês, pra gente fazer a finalização aqui da nossa peça. Só ir fazendo esse movimento sem repuxar a peça, sem apertar demais, ó. Só fazer esse movimento. E vai ficando bem legal o acabamento aí da peça. Terminem aí que a gente já retorna. E aí, chegando aqui no final da peça, o que a gente vai fazer, gente? Ó, eu parei faltando um pontinho para chegar aqui no marcador. Corta o fio, mas não corta muito pequeno, tá? Deixa um tamanho assim, ó, de uns 10, 15 centímetros, pra gente poder arrematar a peça com segurança. A gente vai puxar aqui o fio todo cortado. A gente vai vir aqui, vamos tirar o marcadorzinho, né? Eu vou vir aqui, ó, no ponto onde o marcador estava, ó, eu fiz aqui. Se vocês olharem aqui, já dá pra ver onde a gente não tinha feito. Venho aqui nesse ponto que tava o marcador, puxo o meu fio lá pra trás. E agora eu venho neste ponto onde tá saindo o meu fio aqui, ó. O fio tá saindo daqui. Coloco aqui numa perninha só e puxo pra trás. Só que agora, quando eu puxar pra trás, eu vou puxar aqui uma vez. E aí eu vou vir aqui, ó, no meio do ponto, por trás, tá? De dentro pra fora, e vou puxar esse fio lá pra trás. Que é pra quê? Pra gente poder fazer o acabamento bonitinho aqui na frente. Olha lá, gente, bem acabadinho, ó. O cantinho aqui fica bem bonitinho da peça, tá? Agora vamos pro acabamento que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem um fio lá no fundo da peça. Então, vamos desvirar a nossa bolsinha aí do contrário. Desvira ela todinha. Ó, até a parte do forro é bonita. Aí, aqui, a gente vai só cortar, porque como vocês foram conduzindo esse fio na hora que vocês fizeram a carreira da base, aqui é cortar esse fio faltando 1 centímetrozinho aqui. Vem aqui com o isqueiro na parte azul da chama, gente, ó. A parte azul da chama, essa parte que fica transparente aí no vídeo pra vocês. Cuidado com a peça, puxa bem assim, ó. E queima, porque senão o poliéster desmancha, tá? Ó, queima bem aí, derrete mesmo o fiozinho, ó. Puxa ele pra cá e gruda ele na peça. Pode ser com o próprio isqueiro. Aí fizemos isso, agora a gente vai arrematar aqui, ó, o comecinho da peça. Quando eu vou arrematar esse começo, eu não puxo demais o fio, que é para não deformar aquele pontinho que a gente formou aqui em cima. Então, põe a agulha de costura e a gente vai passando o fio por baixo aqui, ó. Vem passando aqui por baixo, ó. Deixa eu virar pra cá, não, pra vocês conseguirem enxergar. E vai escondendo por dentro da trama sem passar pro lado direito da peça, ó. Só aqui atrás, puxa, bem bonitinho, ó. Aí aqui eu gosto de fazer uma laçadinha assim, ó. Eu volto nesse último ponto que eu fiz e continuo escondendo. Então, vamos fazer separado, ó. Volto nesse pontinho, vai ficar um nozinho de segurança aí que não vai nem aparecer. Viram por que tem que deixar um espaço legal aqui? Senão nessa hora vocês não conseguem fazer um acabamento grande. É legal fazer grande, tá? Escondeu aqui, ó, o fio, a mesma coisa. Corto a pontinha aqui, tamanho de um paviozinho. Venho aqui, ó, puxo bem, porque aí depois na hora que a gente soltar ele encolhe. Queimo com a parte azul da chama, ó. Derrete mesmo, cuidado para não queimar o dedo. Aí põe assim e aperta aqui, ó. Grudou na peça. Já grudou? Já ficou bom, tá? Já não precisa mais se preocupar. Desvira a peça agora. Vamos desvirar aqui. Ajeita bem, né? Porque a gente acaba amassando muito a peça na hora que a gente faz isso. Ó, peça ajeitadinha, eu vou colocar essa alça aqui.
Quem não quiser, pode de repente fazer o forro, fechar ela com um botão imantado, por exemplo, e colocar uma alcinha de clutch, colocar até um tassel aqui, vai ficar bem legal. Eu vou usar essa alça que ela já vem pronta, ó, inclusive com essa argola articulada aqui. Então, como é que a gente faz? Pega essa argola, eu vou medir, ó, daqui pra dentro, eu vou colocar, ó, eu tenho esse ponto aqui da borda e esse daqui próximo. Eu abro aqui o mosquetão, que é a argolinha, e passo aqui, ó, entre aqui, ó, o segundo e o terceiro ponto da parte da frente da peça. E faço a mesma coisa lá atrás. Não ponho na borda aqui, tá? Eu ponho embaixo da borda do mosquetão, ó. E faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui, deixa eu virar pra vocês, né? Abro o mosquetão, ó. Entre o segundo e o terceiro ponto, eu venho aqui, coloco um lado, venho aqui atrás na mesma direção, coloco o outro lado e o mosquetão fecha. E assim, ó, fica prontinha a nossa bolsinha. Deixa eu erguer um pouquinho pra vocês conseguirem ver mais. Gente, olha só que coisa mais simples, que coisa mais chique que fica essa peça. Fica demais, fica muito linda. Então, isso aqui é o tipo da peça rápida, econômica, vocês viram pelo custo, né, de material mesmo aí, quando eu passo o peso de poliéster que vocês vão usar. Muito rápida, de verdade. Coloquem acessórios que valorize a peça. Posso fazer alça de crochê? Pode. Lembrando que o acessório melhor valoriza mais a peça de vocês. Mas quem quiser aqui colocar alcinha de couro, fazer a bolsinha tiracolo, fazer clutch, gente, essa bolsa dá pra fazer muita coisa diferente com ela. Depois eu vou deixar aí ela prontinha, né, na divulgação pra vocês. Mas essa é a nossa peça de hoje, olha. Uma gracinha essa peça fica. Então, gente, o que vocês acharam da bolsa Elis? Vocês viram que é fácil, né? Até a aula foi rápida. Então, como eu falei lá no começo, o tasselzinho depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar. Os acessórios que eu uso, gente, são sugestões para que vocês valorizem ainda mais as peças de vocês. Quem quiser fazer com barbante pode fazer, só que muda a estrutura da peça. Esses fios que eu usei, eles deixam a peça mais estruturada. Quem quiser fazer com barbante pode fazer então. Quem quiser aí mudar, não quero alça assim de pedra, quero alça de couro, vai ficar linda. Quero pôr uma alça grandona e fazer ela tiracolo, também vai ficar legal. Então usem a criatividade de vocês. Não esqueçam, fazendo as peças de vocês, postem no meu grupo do Face, né, para eu conseguir ver as peças. Ou então me marquem nos stories do Instagram para eu conseguir ver as peças e repostar nos meus stories também. É uma forma de divulgar o trabalho de vocês, valorizar o que vocês fazem. Então, assim, é uma forma de tornar vocês ainda mais conhecidas através dos meus seguidores também, legal? Então, se gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para que vocês sempre fiquem sabendo das peças novas que eu trago para vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!